Olá pessoal, estamos aqui começando mais uma semana, lição 9, que tem por título O Dia do Senhor, baseado no livro de Sofonias e Naum. Na lição de jovens está só Sofonias. A lição de jovens está pela metade, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Mas nós vamos ter um estudo entre esses dois livros. E nós fazemos para memorizar, Carlos. O Senhor será terrível com eles, quando destruir todos os deuses da terra. As nações de todo o mundo o adorarão, cada uma em sua própria terra. Sofonias 2:11. Pois é, a lição vem trazendo como prévio aqui que o livro de Sofonias ele vai falar sobre que o juízo de Deus está vindo, mas que ainda há tempo, a graça está disponível, a misericórdia de Deus ainda está disponível. Lembrando também que a pregação de Sofonias, como exemplo da de Abacuque, de todas as outras que a gente foi estudando anteriormente, estava voltado para que as pessoas de Israel, da nação judaica, elas pudessem se transformar da maneira como elas estavam vivendo, que era uma maneira de corrupção e em que uns estavam querendo subjugar os outros. E também uma coisa interessantíssima, Sofonias fala da ameaça do juízo, e é claro em dizer que o juízo virá, o dia do Senhor virá, e é um dia como a lição de hoje traz, hoje nesse domingo, um dia será um dia espantoso e tenebroso, mas que por ocasião desse dia, logo depois, há uma promessa de que os salvos de todas as nações se unirão ao remanescente de Israel, Jesus Cristo, e em servir a Deus irão desfrutar das bênçãos de servir a Deus. Então eu prefiro ficar com a parte da promessa, porque é a melhor parte. Verdade. A lição de jovens tem por título nesse domingo, Culpado por Escolha. Traz a história de um rapaz chamado Gerald, que é denominado a besta, porque ele tinha muitos crimes bárbaros que ele acabou cometendo. E traz a situação do julgamento, onde ele estava presente, onde ele estava sendo julgado por esses atos. E aqui nos traz que ele estava sendo condenado por todos os atos que ele cometeu. Mas o juiz o absolveu. Aquelas pessoas que estavam ali naquele julgamento ficaram perplexas porque ele o absolveu se ele tinha feito tantos atos. E o próprio Gerald, denominado a besta, ele se pronunciou dizendo que ele havia cometido todos aqueles atos, inclusive matar um garoto, mas ele estava arrependido de tudo aquilo. E ele disse que não poderia devolver a vida, até chegou para os pais que estavam ali presentes, disse que não poderia devolver a vida daquela criança, mas que seria servo deles, como uma forma de se redimir por isso que ele cometeu. O juiz, ele chegou e tomou a palavra e ele disse que pelo poder que ele tinha naquele momento de julgar e de dizer se ele seria condenado ou não, ele o consideraria como inocente, porque ele viu que aquele homem havia se arrependido de tudo que aconteceu. Hoje, o que a lição vem trazendo, e bem provável que nós estejamos estudando durante essa semana, é a questão do juízo de Deus para o seu povo. E nós como esse homem, também cometemos inúmeros pecados, inúmeras faltas perante a Deus. Mas Deus está ansioso a agir como esse juiz, perdoar. Mas para isso nós precisamos agir primeiramente como esse rapaz, que se arrependeu e demonstrou que estava arrependido por cada ato desse. Então assim como Deus, assim como o juiz estava disposto a absolvê-lo, Deus também está disposto a pagar todos os nossos pecados e nos considerar inocente com base no nosso arrependimento. Verdade. Olha, a lição de hoje traz dias de trevas e começa um pouco até trazendo um pouco de temor para as pessoas que vão ler e ler a Bíblia. Porque fala justamente que o dia do Senhor será um dia horrível, realmente será um dia horrível. Até mesmo as pessoas que vão desfrutar da salvação neste dia contemplarão cenas não tão agradáveis. Então essa é uma realidade que a gente tem que ter em mente. Mas como eu falei no início, o dia do Senhor vai representar, e foi a parte mais espetacular aqui, que a gente tem em mente o dia do Senhor representa que Deus trabalha para que o seu povo, as pessoas que escolherem estar ao seu lado, tenham um futuro de paz e eterno ao seu lado. E isso é muito interessante, porque o juízo vai significar não o fim do mundo, mas o começo de um novo reinado, um reinado de paz e de vida eterna
para todo sempre. Sofonias comparou o grande dia de Deus ao dia em que houve a destruição total da vida da terra, total em partes, que foi o dilúvio, né? Ele comparou com isso, então realmente será um dia de muito terror. Mas por outro lado, como a gente já falou, será um dia de vitória. Mas a lição quis dar uma ênfase nos nossos dias de hoje em um outro sentido. A lição trouxe o texto de Sofonias 1,18, que fala assim, Carlos, que nenhuma prata, nenhum ouro, nada vai te salvar do juízo naquele dia. Ou juízo para você ser salvo, ou juízo para você ser condenado. Haverá uma ação do juiz para decidir de qual lado você vai ficar. Então até mesmo os salvos passarão pelo juízo. Mas assim, a lição que chama a atenção nossa para os nossos dias de hoje, como por exemplo, hoje mesmo nós passamos por situações em que o dinheiro não nos tira dessas situações, por mais dinheiro que a pessoa tenha. E eu até listei aqui 3 dessas situações. A primeira, que é clássica, que todo mundo fala que é melhor ter saúde do que ter muito dinheiro e não ter saúde. Isso é uma coisa real e verdadeira. Tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem saúde. E acaba, não dá para correr disso. O segundo fator, a violência. Querendo ou não, até mesmo as pessoas ricas estão vulneráveis à violência. Tanto que pessoas ricas mesmo, às vezes têm sido assaltadas, têm sido mortas, tudo isso. E o terceiro que eu coloquei aqui foram acidentes. Acidentes de carro, acidentes de avião, esses tipos de acidentes que qualquer pessoa está disponível a acontecer. O que tudo isso quer dizer é que em todos esses momentos nós só temos uma solução de salvação. Até mesmo na doença, até mesmo contra a violência e contra os acidentes. É Deus que está cuidando de nós em todos esses momentos. Então isso tudo já é uma prévia do que Ele vai fazer no dia do juízo, para os que estiverem ao seu lado. Se Ele já vem cuidando de nós durante todo esse tempo, quando chegar no dia do juízo, se eu decidir viver do jeito que Ele quer, Ele vai me levar para o céu. O dia do juízo não vai me afetar negativamente. Vai ser o início de uma nova era com Deus. É isso aí, pessoal. Até amanhã.